Falaremos hoje sobre um assunto muito importante dentro da matemática, que é o estudo de frações. Se pegarmos aqui um círculo dividido em 4 partes e tomarmos uma das partes, dizemos que tomamos 1/4 do círculo. Uma parte de um círculo dividido em 4 partes. Se pegarmos agora 2 círculos iguais e dividirmos os dois em 4 partes novamente, e tomarmos todas as partes do primeiro círculo e mais uma parte do segundo círculo, eu digo que eu tomei 5/4 de círculo. 1, 2, 3, 4, mais 5/4 de círculo. Então, um círculo, ou seja, uma unidade, todas as partes, dividido em 4 partes, se tomarmos todas as partes, eu tomo 4 partes de um círculo dividido em 4 partes. Ou seja, tomei o círculo todo, a unidade, 1. Numa fração, nós temos os seguintes elementos: o traço de fração, o número que vai em cima do traço de fração, que é chamado de numerador da fração, e o número que vai abaixo do traço da fração, que é o chamado denominador da fração. Vamos estudar agora as 4 operações que envolvem frações: a adição, a subtração de frações, a multiplicação de frações e a divisão de frações. Comecemos pela adição de frações. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar a fração 7/3 e adicionar com a fração 2/5. Como que eu faço para adicionar duas frações, ou mais que duas frações? Primeiro, eu só posso somar frações se elas estiverem com os denominadores iguais. Se ainda não estão com os denominadores iguais, como é o nosso caso aqui, eu tenho que fazer a operação chamada redução ao mesmo denominador. Aí sim, vamos poder adicionar ou subtrair frações com o mesmo denominador. Como que eu faço isso? Eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Como começamos pelo número primo 3, se tivesse algum número que fosse divisível por 2, começaríamos pelo menor dos números primos, que seria o 2. Como não tem, começamos pelo menor entre 3 e 5, que é o 3. 3 por 3 dá 1. Aqui já ficou decomposto. Baixamos o 5. O 5 agora é possível por 5. E fica então decomposto. O nosso mínimo múltiplo comum é igual ao produto de 3 vezes 5, que é 15. Então, uma vez achado o mínimo múltiplo comum entre os denominadores das duas frações da operação, então para adicionar agora, nós vamos adicionar duas frações com o mesmo denominador. Como fazemos? Nós dividimos esse mínimo, 15, pelo denominador da fração e multiplicamos pelo seu numerador. Ou seja, 15 por 3 dá 5. 5 vezes 7, 35. E ficou o novo numerador da fração. Adicionamos com a outra fração, que vamos fazer a mesma coisa. O denominador será o mínimo encontrado entre os denominadores. E fazemos 15 dividido pelo denominador da segunda fração, que é 5, dá 3. Multiplicamos pelo seu numerador. 3 vezes 2, 6. Então agora sim, nós vamos somar duas frações com o mesmo denominador. 35 sobre 15 e 6 sobre 15. Note que essas duas frações são chamadas de equivalentes, equações equivalentes. Por quê?
Se simplificarmos aqui o 35 por 5 dá 7 e o 15 por 5 dá 3. Então, 35 sobre 15 é a mesma coisa que 7 sobre 3. É a mesma fração, representada pela relação entre dois outros números. São frações equivalentes. O mesmo acontece com o 6 e com o 15. Se simplificarmos o 6 por 3, dividirmos o numerador por 3, dá o 2. Se dividirmos o 15 pelo mesmo número, que é o 3, 15 por 3 dá o 5. Isso porque atende uma regrinha básica que diz o seguinte: se multiplicarmos o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, não altera. Se dividirmos o numerador e o denominador pelo mesmo número, não altera a fração. Por isso que nós fazemos a simplificação. O que é simplificação? Nada mais é do que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui, se simplificarmos por 3, 6 dividido por 3 dá o 2. O 15 dividido por 3 dá o 5. Quer dizer, a fração 6 sobre 15 é a mesma coisa que 2 quintos. O mesmo acontece com 35 sobre 15. Se simplificarmos por 5, 35 dividido por 5 dá o 7. 15 dividido por 5 dá o 3. Então, 7 terços é uma fração equivalente. Então, para somarmos frações com denominadores diferentes, nós temos que reduzir ao mesmo denominador, achando o mínimo múltiplo comum e fazendo essas operações. Divide o mínimo pelo denominador e multiplica pelo numerador. Vamos fazer aqui mais um exemplo de adição de frações. 7 nonos mais 1 terço mais 2 quintos. Vamos ter que achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Traço vertical, começamos pelo menor múltiplo comum, começamos pelo menor dos números primos possíveis aqui. Por 2 não dá, então dá por 3. 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1, 5 por 3 não é possível, baixamos ele. Dá novamente por 3. 3 por 3 dá 1, aqui já está decomposto, 5 não é possível, baixamos ele. Agora dá por 5. Aqui já está decomposto, aqui também, 5 por 5 dá 1. Ficou tudo decomposto. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é o produto dos fatores. Ou seja, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45. Que será o nosso denominador comum das três frações. Então, para adicionarmos essas três frações, vamos converter em 3 frações com o mesmo denominador, que é o resultado do mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Agora fazemos aquele procedimento. Dividimos o 45 por 9, que dá 5, e multiplicamos pelo 7. Então, 45 por 9 dá 5, 5 vezes 7, 35, que será o numerador da fração. Dividimos o 45 pelo 3, que dá 15. 15 vezes 1, 15, que será o numerador da segunda fração. 45 por 5, que dá 9. 9 vezes 2, 18, que será o numerador da terceira fração. Agora temos aí todas as 3 frações com o mesmo denominador. Podemos colocar num só traço de fração, denominador comum sob esse traço de fração, e no numerador somamos os numeradores. 35 mais 15 mais, ou seja, 35 mais 15, 50, 50 mais 18, 68, que será a fração resultante, 68. Então é simples, reduzimos ao mesmo denominador as 3 frações e fazemos aquele procedimento, dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador de cada fração. Somamos os numeradores e temos a nova fração. Subtração de fração. Vejamos então a subtração de fração, como que fazemos.
Pegamos um exemplo aqui, 5 meios menos 5 terços. Como que fazemos? Da mesma forma que fizemos com a adição de frações, na subtração de frações devemos reduzir as duas frações, ou as três, com o mesmo denominador, para daí procedermos à subtração dos numeradores. Então aqui, 5 meios menos 5 terços. Vamos achar o mínimo entre 2 e 3. Como são dois números primos, o mínimo é o produto deles, que é 6. Então, será o denominador das frações a serem subtraídas. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15, que será o numerador da primeira fração. Na segunda fração, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 5, 10, que será o numerador da segunda fração. Então, temos a subtração de duas frações com o mesmo denominador. 15 sextos menos 10 sextos. Podemos colocar num só traço de fração, o denominador que é 6, e no numerador 15 menos 10, que são os numeradores das frações a serem subtraídas. Então, 15 menos 10, 5. Denominador 6. Resultado, 5 sextos é o resultado da subtração de 5 meios menos 5 terços. Vamos fazer mais um exemplo aqui de subtração de frações. Vamos para o quarto exemplo. Já fizemos 2 de adição, 1 de subtração. O quarto exemplo será também de subtração de frações. Vamos subtrair a fração 11 meios menos 4 terços menos 1 quarto. Devemos achar o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4. O nosso procedimento, fatoração ou decomposição em fatores primos simultâneo. Começamos pelo número primo 2, dá por 2 dá 1, 3 não dá por 2, 4 dá por 2 dá 2, dá novamente por 2, aqui já está decomposto, baixamos o 3 novamente, 2 por 2 dá 1, e agora é possível para o próximo número primo que é 3. Então aqui 3 por 3 dá 1, e ficou totalmente decomposto então em fatores primos. O mínimo múltiplo comum, que será o produto de 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o nosso mínimo múltiplo comum é 12, que será o denominador comum das três frações. Então, fazemos o mesmo procedimento que já fizemos anteriormente. Vamos reduzir as três frações ao mesmo denominador, que será o mínimo múltiplo comum. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 11 dá 66. A outra fração, também o mínimo é 12, né? O denominador é 12. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 4, 16. E menos a terceira fração, também o denominador, que é o mínimo, que é 12. 12 por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Quase ficamos com três frações com o mesmo denominador. O que nós fazemos? Nós podemos colocar tudo num só denominador, que é o 12. E no numerador, podemos colocar todos os numeradores. 66 menos 16 menos 3. Então, qual será? 66 menos 16 é 50. 50 menos 3 dá 47. Então, o numerador é 47. E o denominador 12. Essa é a nova fração encontrada, que é a subtração das três. Então, 47 sobre 12. Para se ler uma fração, nós lemos um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, até um décimo.
Mas passou do 10, como que a gente lê? Como é o nosso caso aqui. O denominador já é 12. A partir de 10, a gente não fala 1/11, fala 1/11, 2/12, 3/12, 3/11. Então a gente lê daí o denominador seguido da palavra avos. No caso aqui nós temos 47/12. Assim que se faz essa leitura. Multiplicação de frações entre si. É mais fácil do que a adição e subtração. Por quê? Porque na multiplicação, vamos pegar aqui o quinto exemplo. Vamos multiplicar a fração 1/3 por 3/4. Como que eu faço para multiplicar duas frações entre si, ou 3 ou 4 frações entre si? Na adição e na subtração, nós temos que reduzir ao mesmo denominador. Na multiplicação é mais simples. Por quê? Porque nós vamos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Então a nova fração será o produto dos numeradores, o numerador o numerador da fração resultante será o produto dos numeradores. Então 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Então, 3/12 é a nova fração, o resultado da multiplicação de 1/3 vezes 3/4. Mas aqui, ainda podemos transformar essa fração na fração mais reduzida, que é simplificando por 3. Porque numerador e denominador dá para dividir por 3. Então, numerador lá, 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Então, o produto de 1/3 por 3/4 é 1/4. Essa é a nova fração resultante do produto de 1/3 vezes 3/4. Vamos fazer mais um exemplo de multiplicação de frações. Vamos multiplicar a fração 2/3 por 1/3 e multiplicar ainda por 7/5. Três frações multiplicadas entre si. Como que eu faço? Traço de fração. O denominador será o produto desses denominadores. Então, 3 vezes 3 vezes 5. E o numerador, o produto dos numeradores. 2 vezes 1 vezes 7. 2 vezes 1 vezes 7. Ou seja, o denominador será 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45. E o numerador, o produto dos numeradores. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. Então, 14 sobre 45 é o produto dessas três frações. Ou seja, 14 e 45 avos. Vamos ver a quarta operação com frações, que é divisão. Como que eu faço para dividir frações entre si? Então, divisão de frações entre si. Vamos fazer um exemplo aqui de divisão de fração. O nosso sétimo exemplo da aula de hoje. Vamos dividir 3/7 por 4/5. Como que eu faço para dividir essas duas frações? Na multiplicação, multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Mas na divisão de uma fração pela outra, nós vamos proceder da seguinte forma. Nós conservamos a primeira fração do jeito que ela está, 3/7, e multiplicamos pela segunda, invertida. Então, 4/5 multiplicamos por 5/4. Então, conservamos a primeira fração e multiplicamos pela segunda, invertendo. Então, ficou assim. Denominador 7 vezes 4, 28. E o numerador 3 vezes 5, 15. Ficou a nossa nova fração. 15/28. 15/28 ovos. Fazendo mais um exemplo aqui.
Vamos dividir 2 nonos por 4 nonos. Então, nosso procedimento. Conservamos a primeira fração do jeito que ela está e multiplicamos pela segunda invertida. Então, invertemos 4 sobre 9, 4 sobre 9, multiplicamos por 9 sobre 4. Agora é só multiplicar essas duas frações. Antes de multiplicarmos, podemos simplificar. O 9 aqui por 9 dá 1. E aqui também dá por 2. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. E agora multiplicamos. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. Ou seja, o resultado é 1/2, que é a divisão de 2 nonos por 4 nonos. Observe que sempre que você tem assim multiplicações de várias frações, antes de multiplicarmos denominadores entre si, numeradores entre si, que muitas vezes chega a números grandes, simplifiquemos. Pode-se simplificar o numerador de uma fração com o denominador da outra, desde que seja possível, sejam divisíveis, né? Só temos um pouco sobre o que é número misto. Chamamos de número misto quando temos a expressão de um número, uma parte, um número inteiro, e a outra parte, uma fração. Por exemplo, 1 inteiro e 2 terços. 1 inteiro e 2 terços. Isso é um número misto que a gente chama. Que nada mais é do que a fração 1 sobre 1, porque se eu colocar o denominador 1, não altero nenhum número. Se eu colocar o denominador 1, todo número inteiro com o denominador 1 é ele mesmo, não altero. Então eu posso converter um número inteiro em uma fração cujo denominador é 1. Então o número 1 aqui é 1 sobre 1. E esse número misto, 1 inteiro e 2 terços, pode ser representado também assim, por 1 sobre 1 mais 2 terços. O mínimo entre 1 e 3 é 3. 3 por 1 dá 3. 3 vezes 1, 3. 3 por 3 dá 1. 1 vezes 2, 2. Ou seja, é a mesma coisa que 5 terços. Então, 1 inteiro e 2 terços, que é um número misto, é a mesma coisa que uma unidade toda, dividida em 3 partes e tomando as 3 partes, uma unidade, mais 2 terços da outra unidade. Então, 1 inteiro e 2 terços é a mesma coisa que 5 terços. Também podemos proceder da seguinte forma, para não ficar fazendo toda essa trabalheira de mínimo, etc. Então, é muito simples. É só colocar esse denominador como denominador da fração e multiplicar 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3, e somar com o numerador. Então, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Já se faz direto, então, a conversão de um número misto em uma fração. Se você gostou desta aula, marque um joinha aqui embaixo e se inscreva nesse canal para receber as próximas aulas de matemática básica.